Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma reunião da Congregação Batista Missionária, filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você já se inscreveu? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Agora, compartilhe o link desta reunião ou da reunião que você preferir. Tem muitas temáticas, tem várias listas de reuniões com palavras de paz, palavras de promessas de Deus, com palavras de esperança. E você é o nosso convidado para participar sempre. Sempre que participar, mande, compartilhe com alguém, com os seus queridos, uma das reuniões ou a reunião que você quiser. Clique também aí no sininho, aperte no joinha para que o YouTube também ajude a compartilhar, mandando para quanto mais pessoas, melhor para Deus e para nós. Essa reunião não é nossa, não é para nós, ela é de Deus e ela é para Deus. Estamos na Semana da Pátria. Amanhã é o famoso 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Parabéns para todos nós brasileiros. Mas será se essa independência é real? Uma pergunta para a nossa reflexão desta hora. O que você pode fazer pela prosperidade do seu país ou do nosso país? O que nós podemos fazer para contribuir para a prosperidade do nosso país? Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 29, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus abençoe essa palavra em meu coração, em seu coração, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? O tema que anotamos para esta reflexão é o seguinte: uma casa de paz busca e ora pela prosperidade do seu país ou da sua nação. Oramos pela prosperidade do Brasil e buscamos, trabalhamos pela prosperidade do Brasil. Estamos, já falei, amanhã é o 7 de setembro e, infelizmente, a situação do nosso país não é boa. Aliás, no mundo todo, depois do início dessa pandemia e que ainda não conseguimos a vacina, os cientistas não conseguiram ainda, enquanto não vacinar a população do mundo todo, a ameaça continua no ar. E os cuidados, naturalmente, devemos continuar com todos eles, dia e noite, o tempo todo. E sobre essa paz que todos nós buscamos e que todos nós almejamos, independente das circunstâncias, independente das guerras e das pandemias, nós queremos destacar mais uma vez algumas estatísticas sobre a violência em nosso país. Quando falamos em paz, o contrário de paz é guerra. Uma estatística que foi publicada mês passado diz que o Brasil voltou a registrar aumento de violência nos primeiros 6 meses de 2020. Em 6 meses foram registrados 22.680 mortes, 22.680 mortes violentas. No ano passado, nesse mesmo período, foram 21.357. Isso não faz diferença nenhuma. Uma vida para Deus vale
mais do que todas as riquezas do mundo. Todas essas mortes poderiam ter sido evitadas. Todos esses mortos poderiam estar vivos, ou seja, morreram precocemente, porque quando uma pessoa é vítima de violência, isso é chamado realmente de morte precoce, mesmo que seja um idoso, não importa a idade, porque poderia viver mais tempo pela ordem natural, e isso se vivessem em casas de paz. Daí a nossa temática, casas de paz. O aumento de mortes por violência acontece mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, que fez com que os estados adotassem diversas medidas de isolamento, ou seja, houve alta da violência mesmo com as pessoas em casa. Só que não eram casas de paz. Esse é o nosso desafio. É o desafio que queremos fazer ao Brasil, a você, a nós. Começando aqui na minha casa, aí na sua casa onde você está. Uma casa de paz é menos uma casa violenta no país. As fontes dessa pesquisa o Monitor da Violência, um núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Você pode pesquisar, está aí na internet. O texto lido, a situação do mundo ou do povo, do país, no tempo desse texto que nós lemos, não era diferente do que estamos vivendo hoje. Eles estavam em guerra também. Inclusive, eles foram vencidos na última guerra. O povo que recebe essa palavra que você está recebendo nesse momento também, nesse tempo, eles tinham sido vencidos pela guerra, tinham sido deportados e estavam extraditados para o país vencedor. Eles agora eram escravos na Babilônia. Essa era a situação. E a história, nós já sabemos, conta que eles ficaram lá durante 70 anos. Então, uma geração inteira foi levada e ficou lá até o fim da existência, porque só voltaram 70 anos depois daquela deportação. Que lições podemos aplicar em nossos dias desse texto em que o desafio é orar pelo país, orar pela cidade, mesmo que seja uma cidade estranha, um país estranho, mesmo que seja uma situação de guerra, trabalhar, buscar a prosperidade do país. Primeira lição: uma casa de paz contribui para a prosperidade do país porque ela está estruturada e organizada socialmente. O verso 5 diz: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, casem-se, tenham filhos, casem seus filhos e filhas. E o ciclo continua nessa organização. Uma família organizada levará a um país organizado. Uma família estruturada reflete no país estruturado. Uma família bem educada vai refletir na educação do país. Tudo vai refletir também na diminuição da violência no país. E vai refletir também nos índices de desenvolvimento desse país, com certeza. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Em todas as áreas, ela é útil para abençoar o país, para abençoar a cidade. Há pressões para que essa estrutura acabe. Qual? A família. Estamos falando da estrutura social. Há pressões aqui no nosso país, dizendo que ela não tem valor nenhum, não é importante, ela está falida. Alguns já estão até dizendo isso. Mas eu quero dizer para todos vocês que a família está mais viva do que nunca. Há pressões para que ela seja destruída, mas ela não foi destruída e não será destruída. Ela é a célula que vai trazer prosperidade para a cidade e para o país. O exemplo é o próprio texto. Israel tinha sido invadida.
O país tinha sido saqueado, incendiado, os sobreviventes levados escravos para a Babilônia. É nesse contexto que está o texto que lemos. Parece que o país está acabado. E realmente a situação era grave. O renascimento da nação começa exatamente nessa palavra profética. O povo estava desanimado, e aí o profeta vem e diz: construam casas, mesmo no exílio, casem-se, deem seus filhos em casamento, procurem esposas para seus filhos e deem suas filhas em casamento, construam jardins. Como construir jardim no exílio? É a organização social. É a paz que o Senhor quer que nós cultivemos em cada casa em nosso lar. O jardim aí simboliza exatamente o cultivo das flores, daquilo que é belo, daquilo que é perfumado. O renascimento da nação começa exatamente com a organização social, a família. E esta é a ideia da Casa de Paz em todo o Brasil. Você quer participar dessa corrente? Então escreva aí nos comentários que você quer ser uma casa de paz. Aliás, escreva aí também nos comentários a resposta para a pergunta de hoje. A pergunta é exatamente essa. O que você pode fazer para a prosperidade do seu país? O que nós podemos fazer para a prosperidade? Escreva aí, resuma, sistematize aí. Escreva os pontos, o que você pode fazer. Eu posso fazer isso, 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 para a prosperidade do meu país, do querido Brasil. Segunda lição que anotamos: uma casa de paz não se conforma em viver fechada dentro de seus muros e paredes. Ela busca a prosperidade da cidade, mesmo que não seja a cidade, sua cidade de origem. O verso 7 diz: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Que coisa estranha! O povo tinha sido levado, estava no exílio, um país estranho, uma cidade estranha, e agora nós vamos contribuir para a prosperidade desse país? Sim. No terceiro ponto nós vamos ver por quê. Não importa onde você está, não importa se este é o seu país ou não, se a cidade onde você está é a sua cidade natal ou não. Trabalhe, ore, contribua para a prosperidade da sua cidade. Ajude a zelar pelas construções da sua cidade. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Uma casa de paz faz isso. Ela não zela só pela casa que está ao redor dos seus muros ou das suas grades, ou do seu prédio. Ela zela pelas outras casas, pelas ruas, pelas praças, por tudo que a cidade oferece. Busquem a prosperidade da cidade e orem por ela. O povo de Israel na antiguidade estava a 1.330 quilômetros de distância de sua cidade e de seu país. O livro de Esdras, capítulo 7, verso 9, dá uma ideia de quanto tempo de viagem era de Jerusalém para a Babilônia. Para mostrar a distância, naquela época não tinha avião, não tinha carros com mais velocidade. Então, olha, observe o seguinte, Esdras 7, 9. Foi no primeiro dia do primeiro mês que iniciou sua partida da Babilônia. E foi no primeiro dia do quinto mês que chegou a Jerusalém. Isso Esdras, quando Esdras veio para reconstruir 70 anos depois. Os remanescentes voltam para reconstruir a cidade destruída 70 anos antes. E eles levaram 5 meses de viagem de volta. Alguns achavam, não vamos voltar nunca mais. Mas eles voltaram e reconstruíram o seu país. Sabe por quê? Porque a base estava fortalecida. Eles fizeram o que o Senhor mandou no ponto 1. Eles construíram casas, casaram-se, deram suas filhas e seus filhos em casamento, plantaram jardins, se organizaram socialmente, e com 70 anos depois eles mantiveram a cabeça erguida, a organização perfeita,
e puderam voltar e se estabelecer de novo enquanto país. O povo é convocado a buscar a prosperidade da cidade. E lembra que eram inimigos. Aquela cidade tinha sido uma cidade que tinha vencido a guerra, mas eles não ficaram revoltados. Eles disseram, vamos nos unir àqueles que venceram e vamos ajudar na prosperidade da cidade. Sabe por quê? O terceiro ponto diz assim, uma casa de paz intercede pela cidade e busca a prosperidade da cidade, porque quando a cidade prospera, as casas de paz também prosperam. Esse é o raciocínio. Quando a cidade entra em decadência, as casas, as famílias também entram em decadência. Nesta semana saiu o resultado do PIB do último trimestre aqui em nosso país. E mostra o que já se esperava. O nosso país está em recessão. Claro, isso já estava previsto por causa da Covid-19, infelizmente. E isso, alguém perguntou assim, em que isso reflete na mesa dos brasileiros? E um especialista disse exatamente isso. Reflete no pão de cada dia dos brasileiros. Você vai ao supermercado, você vai ver que tudo vai ficando mais caro. Então é para corroborar este ponto. A prosperidade da cidade, a prosperidade do país também levará à prosperidade de cada casa de cada brasileiro. Então, quando contribuímos, quando oramos pela prosperidade da nossa cidade, do nosso país, nós estamos trabalhando pela nossa própria prosperidade, da nossa própria casa, dos nossos filhos, da nossa mesa. Tem tudo a ver conosco. Este é um tempo difícil para todos nós brasileiros, em que realmente a recessão está achatando os nossos salários, dificultando o nosso poder de compra. Mas alguém poderia pensar e dizer assim, mas eu sou um só, eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho valor, eu não sou conhecido, eu não sou político, isso é tarefa de político, eu não entendo nada de PIB, que é o Produto Interno Bruto, pelo menos isso agora nós já sabemos, né? E eu quero declarar para você, em nome de Jesus e pela palavra que estamos lendo, que este é o melhor tempo para Deus agir no Brasil, em nossa vida, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso querido lugar onde nós moramos, onde nós vivemos. É o melhor tempo para Deus agir. Porque quando todo mundo diz assim, nós não podemos fazer nada, aí todo mundo busca ao Senhor. E quando buscamos ao Senhor, nós encontramos. Concluindo, agora algumas estatísticas positivas. As cidades que apresentaram os menores índices de violência figuram em 2 estados, São Paulo e Santa Catarina. Entre as capitais, Brasília está entre as de menor taxa de assassinatos. Na cidade menos violenta do Brasil, de acordo com os últimos números, temos este testemunho. Testemunho de uma senhora chamada Ticiane da Silva. Está publicado o testemunho dela, ela tem 40 anos. Ela diz assim, aqui eu não tenho medo de nada. Aqui há paz. Casa de paz, lembra? A casa de paz que reflete na cidade. Esse é o testemunho de uma moradora da cidade menos violenta do Brasil. Enquanto ela disse isso, ela estava numa praça vendo o cair do sol, sentada em um banco junto com a sua pequenina filha. Que testemunho bonito! Esse testemunho eu quero para mim. Eu quero para você, para a minha cidade, para a nossa cidade. As fontes desses testemunhos e desses índices também estão no Atlas da Violência, retrato dos municípios de 2019, divulgado no dia 5 de agosto de 2019. E também do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Brasil. Aqui há paz. É o que todo mundo almeja. Mas só há um caminho. Jesus, o príncipe da paz. Só ele pode dizer, dou para você a minha paz.
a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso está em João 14, 27. Só ele pode dizer assim: vão, meus discípulos, e declarem: paz seja nessa casa. A casa que se abrir e receber a paz ficará e encherá essa casa. A casa que não quiser, voltará para vós. Isso está em Lucas 10, 5 e 6. Por isso, esse tema, casas de paz. Daqui a pouco vamos orar para que a nossa casa seja uma casa de paz que contribua para a paz em nosso país, querido Brasil, em nossa cidade, aqui, Rio de Janeiro, capital, ou aí onde você está, onde você mora, na cidade onde você mora. Você pode fazer muito. A palavra de Deus diz: busque a prosperidade da sua cidade. Ore pela sua cidade. E faça isso e você vai ver o resultado. Então, convide as pessoas que estão aí ao seu lado e vamos orar juntos. Mas antes, compartilhe também esse link para alguém, para que outras pessoas possam orar também conosco neste momento. É só copiar o link e mande, coloque nas suas redes sociais para que mais pessoas participem. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, eu quero com alegria ver feliz o meu Brasil, aceitando o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos dizendo em sua casa, aqui há paz. Todos dizendo em sua cidade, aqui há paz. Dizendo aqui em nosso país, aqui há paz. E assim o mundo vai saber que em nosso querido Brasil há paz real. Pedimos saúde para os enfermos, consolo para os enlutados, proteção para os trabalhadores nas idas e vindas, paciência para quem tem que ficar em casa, avivamento para a nossa igreja, salvação para as almas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Príncipe da Paz. E todos digam amém. E graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, Casa de Paz, mas não fique triste. Depois de amanhã, terça-feira, é dia da nossa live PGM ao vivo com a nossa missionária Eneida Pimentel Mendes. Quero mandar o meu abraço para você que está participando. Muito agradecido. Continue participando. Continue compartilhando, apertando aí o sininho, o joinha, para que mais pessoas participem dessa campanha, desse movimento nacional. Que Deus abençoe, mas antes, abra seu coração, abra sua alma e receba uma bênção do Senhor, porque Ele não encerra nenhuma reunião sem a sua bênção. Receba a bênção do Senhor. Salmo 91. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria e esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.